Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. Gente, vamos falar sobre ilhas de cozinha hoje? Eu sei que surgem muitas dúvidas a respeito de ilhas de cozinha, então esse vídeo vai ser dedicado a gente conversar sobre os tipos e possibilidades de ilhas de cozinha. Pessoal, ilhas de cozinha, vale a pena? Não vale a pena? Depende! Essa é a resposta, né? Quando a gente não sabe exatamente como é a casa de cada um de vocês e quais são as intenções que vocês pretendem com esse espaço. Então, a gente precisa primeiro fazer uma avaliação do espaço e justamente de para que vocês gostariam de ter essa cozinha. Hoje, as cozinhas são quase um estar da casa da gente, não é? A gente recebe as pessoas na cozinha, a gente integra a cozinha com outros ambientes, então a cozinha deixou de ser um local meramente para preparo de alimentos, ela virou um local de concentração de pessoas, um local de convívio e um local para se desfrutar os momentos com amigos e família. Então, tendo isso em vista, é preciso fazer uma análise do espaço que vocês têm disponível. Se vocês gostariam de ter uma ilha na cozinha propriamente dita, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o quanto tem disponível para circulação em volta dessa ilha. É legal ter em mente assim que um tamanho bom de circulação é 60 centímetros. Então pensem bem, pessoal. São 60 centímetros de cada lado dessa ilha para que você consiga passar nessas laterais da ilha. Agora, esse espaço de circulação já não se aplica quando a gente tem essa situação da ilha e um armário baixo ou outra bancada paralela a essa ilha. Por quê, gente? Em 60 centímetros, gente, é um corredorzinho, a gente não vai ficar se virando para um lado para o outro em 60 centímetros, especialmente quando a gente tem mais gente circulando e cozinhando junto. Então, essa distância entre armários é interessante que seja maior. Então, eu sugiro entre 90 e 1,20 m de distância entre a ilha propriamente dita e o armário baixo que vai conter uma outra bancada de preparo, ou vai conter o fogão, ou a pia. E qual o tamanho de ilha adequado? O tamanho de ilha adequado é o tamanho que cabe lá no seu espaço. E como a gente está falando de ilha, eu estou pensando aqui que vocês têm disponível essa circulação em cada lado de 60 centímetros. E aí, gente, daí você vai me dizer, poxa, mas eu queria assim nesse estilo ilha, mas eu não tenho todo esse espaço. Gente, aí vale fazer uma cozinha americana. Vocês lembram que eu já fiz um vídeo só dedicado a cozinhas americanas? Eu vou deixar aqui na descrição, você dá uma espiadinha lá que vai funcionar super bem. Mas essa proposta de ilha onde se pode circular ao redor, a gente então deixa esses 60 centímetros, deixa 90 a 1,20 m de distância entre ilha e armário, e aí você vai ter uma circulação confortável em volta desse espaço. E aí você vai me dizer, poxa, e o que eu posso colocar nessa ilha? Vamos lá, a gente pode fazer diferentes configurações. Isso tudo depende da forma com que você costuma usar a cozinha e da forma que você se movimenta dentro dessa cozinha. Eu, para minha casa, estou fazendo uma ilha bem comprida, em torno de 2,70 m. Nessa ilha, eu vou colocar o fogão com uma coifa específica para esse fogão, a pia, que também vai ser uma pia um pouco mais generosa, porque a gente está ainda na dúvida se coloca, por exemplo, uma calha úmida ou se opta pela cuba que já tem um escorredor na própria cuba. E também um espaço um pouquinho maior para o preparo de alimentos entre o fogão e a cuba. Então, pessoal, você precisa
pensar em quais são as atividades que você quer desempenhar nessa ilha. Você pode ter uma ilha pequenininha, uma ilha, por exemplo, de 1,20 m ou 1,40 m por 90 centímetros, onde você vai ter acoplado, por exemplo, um armário, somente um armário baixo, que você use essa ilha, por exemplo, como um passa-pratos. Pode usar ela como uma mesinha auxiliar, com banquetas nessa ilha. Muito importante, o espaço para deixar disponível para as banquetas, ou seja, um espaço vazio para que você possa encaixar as perninhas embaixo desse tampo. Então é muito importante deixar pelo menos 25 centímetros até uma meia parede ou até esse anteparo vertical que vai dividir então armários ou o restante dessa sua ilha com o ambiente integrado. Então, pessoal, você pode colocar, por exemplo, do outro lado, armários que vão servir de estoque. Você pode destinar esse espaço para colocar louças. Você pode transformar esse espaço, por exemplo, numa pequena cristaleira. Pode acoplar nesse espaço uma adega de vinhos. E como esse espaço vai servir de apoio justamente para servir as pessoas, para fazer refeições, colocar uma adega e colocar utensílios que são destinados a esse uso vai facilitar bastante a sua vida. Agora, se você deseja uma ilha para colocar outras funcionalidades, como eletrodomésticos, colocar a própria pia, você precisa ter em mente que alguns itens são extremamente necessários, alguns itens de obra civil são necessários para que você consiga acoplar todas essas funcionalidades na ilha da cozinha. Por exemplo, se você deseja colocar a pilha, a gente precisa se lembrar que vai ter um ponto de água, que esse ponto de água vai vir pelo chão, a gente vai ter o ponto de esgoto, onde vai sair todo esse esgoto da pia. Se você deseja, assim como eu, colocar, por exemplo, uma máquina de lavar louça, também a gente já pode fazer a previsão do abastecimento de água para essa máquina de lavar louça, do esgoto para a saída dessa máquina de lavar louça. Se você deseja colocar um fogão, aí você precisa definir se você deseja um fogão a gás ou um fogão de indução, um fogão elétrico. Então, pessoal, é no momento dessa escolha que as instalações precisam ser feitas para que sejam adequadas a cada tipo de eletrodoméstico. Além do que, cada eletrodoméstico possui o seu tamanho específico e é esse tamanho que também vai determinar as dimensões dessa sua ilha. Então, se você quer um fogão de 4 bocas, se você deseja um fogão de 5 bocas, é importante lembrar que você precisa deixar uma borda dessa bancada ao redor dos eletrodomésticos. Então, por isso é muito importante verificar a dimensão exata para que você possa fazer a furação ou da pedra, ou da madeira, ou o material que você escolher para realizar essa bancada. Da mesma forma, é o tamanho, a dimensão da cuba que você vai escolher. Eu acho bem interessante fazer essa sequência de atividades, né? Colocar o fogão, uma área de trabalho e uma pia. Aqui na minha casa, essa sequência, esse layout de atividades funciona muito bem. Mas eu também entendo que muitas vezes essa linha de produção, digamos assim, ela ocupa muito espaço, ela é mais extensa e às vezes quando a gente está falando de ilha, a gente não tem todo esse espaço disponível. Se você não tiver esse espaço disponível, você pode trabalhar, por exemplo, fazendo o seguinte, colocando a pia e um espaço de trabalho, porque invariavelmente a gente precisa colocar a louça suja antes de lavar ou mesmo a louça limpa. Lembre-se de que você pode instalar uma calha úmida, mas como eu já falei aqui, eu acho muitas vezes a calha úmida pequena para o tanto de louça e principalmente para panelas que têm um volume maior. Então, vira e mexe, a gente vai precisar dispor
de um espaço para colocar essa louça, colocar essa panela ali antes de secar e guardar. Mas você pode então ter essa configuração. Agora, se você deseja, por exemplo, estar cozinhando de frente para os seus convidados ao invés de lavando a louça, então você pode ter o fogão e mais a bancada de trabalho, que é onde você vai estar preparando os alimentos e vai estar ao lado do fogão, tornando essa atividade de cozinhar mais prática. Nesse espaço você pode ter uma lixeira embutida. Lembre-se de que essa lixeira também ocupa um espaço, precisa de ser determinado esse espaço para furação da pedra, e esse volume que vai ficar para a parte inferior do armário ocupa um espaço na sua marcenaria que precisa ser previsto. Então é bem importante fazer essa localização de onde vai ficar a lixeira embutida. Se você optar pela opção, se você optar pela sequência de pia e área de trabalho, lembre-se de deixar uma área molhada. Muitas vezes se deixa um rebaixo. Aliás, pode-se deixar um rebaixo na pedra para determinar essa área molhada, essa área de influência ali da pia, né? Para não molhar para o lado de fora. Mas isso também, gente, é opcional e depende muito do tipo de cuba que você vai escolher para colocar nesse local, nessa ilha da cozinha. Agora, pessoal, uma observação bem importante a respeito do fogão. Seja ele de indução, seja ele com chama a gás, se você colocar na ilha ou colocar numa bancada auxiliar, você precisa ter uma coifa. E essa coifa, invariavelmente, vai precisar ter uma saída para a rua. Então, especialmente no caso de apartamentos, verifique se o seu apartamento tem essa possibilidade, tem essa previsão de abertura ou numa parede, ou numa esquadria, onde você possa colocar esse duto para sair a gordura e os vapores para fora. Então, esses dutos você pode esconder dentro de uma marcenaria e no caso de uma ilha, nós não vamos ter esse armário suspenso em cima da ilha, acredito que não. Esse duto que sair dessa coifa pode ficar escondido em um rebaixo de gesso, por exemplo. Então, todos esses detalhes você precisa levar em consideração na hora da definição de quais são os equipamentos que você quer colocar nessa ilha da cozinha. Gente, uma coisa bem importante para determinar também, para não esquecer na ilha, são as tomadas internas e externas. Aí você vai me dizer, tomada interna, tomada externa? Que isso, Ana? Sim, gente, tomadas internas eu considero aquelas tomadas que você vai ter lá escondidinha dentro da sua meia parede, lá na sua alvenaria de sustentação, né, dessa ilha, onde você vai ligar o fogão, mesmo que ele seja a gás, ele vai ter que ser ligado na energia para você ter o acendedor, certo? Então, você vai ter uma tomada para o fogão, você vai ter uma tomada para algum eletrodoméstico que porventura esteja acoplado também nessa ilha. Você pode ter a necessidade de uma tomada para algum purificador de água que esteja acoplado à sua bica, à sua torneira da cozinha. Você pode ter a necessidade de uma tomada para um aquecedor de água, caso a sua água não seja aquecida a gás e seja aquecida por um sistema elétrico. Então, todas essas tomadas que ficarem, digamos, embutidas, que ficarem escondidas, então você precisa ter a previsão para não esquecer dessas tomadas. E as tomadas externas, que eu digo externas, mas são tomadas, por exemplo, que você vai ter na própria bancada ou na lateral da bancada. Eu não acho muito bonito quando ela fica assim na espala, que é aquela pedra vertical, aquela parte vertical na lateral da bancada. Eu acho que não fica muito legal. Eu prefiro colocar ela na superfície mesmo. Você pode colocar um sisteminha tipo torre de tomada, ou você pode colocar essa tomadinha aqui, essa retangular que fica embutida. Esse sisteminha eu achei
muito legal. Acho que vale muito a pena você verificar e investir nesse sisteminha onde você vai ter ali disponível a quantidade de tomadas que você necessita para ligar eletrodomésticos como uma cafeteira, você pode ligar uma batedeira, enfim, um mixer, tudo que você precisar utilizar na hora do preparo do alimento nessa ilha da sua cozinha, tá bom? Pessoal, eu tô aqui falando de bancada e já fui esquecendo. Já se inscreveu no nosso canal? Não se inscreveu ainda? Ai, gente, se inscreve, vai, se inscreve aqui, ativa o sininho, dá um joinha, tá bom? E vai falando pra gente quais são os assuntos que você mais gosta pra gente trazer coisa nova e coisas que interessem vocês, tá bom? Gente, agora voltando para nossa bancada, uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum: iluminação. Para iluminar essa superfície, especialmente se você estiver preparando alimentos. Então, invista em uma iluminação bem legal para essa bancada. E claro, você pode sim utilizar a iluminação na bancada. Se você quiser colocar uma fita de LED nessa face que vai ficar voltada para um ambiente integrado, fica bem bonito, especialmente dependendo do tipo de revestimento que você vai ter nessa meia parede, né? Se você vai optar por uma pedra natural, por um revestimento de madeira, de qualquer forma, qualquer revestimento que você colocar ali e iluminar vai valorizar o revestimento, vai valorizar esse ambiente integrado, vale a pena. E outra coisa, pessoal, a gente falou na possibilidade de colocar banquetas altas, né? Que a gente precisa de 25 centímetros, então, para encaixar as perninhas nessa bancada. Mas banquetas altas nem sempre são muito confortáveis. Eu, particularmente, não gosto muito, eu não acho banqueta alta muito confortável. Sempre me dá aquela sensação de cair, sabe? De não estar bem sentada, enfim, não ser um local tão seguro. Se você preferir acoplar uma mesa a essa ilha, também fica bem legal. Eu só não acho muito legal, às vezes tem algumas opções que colocam somente uma bancada, como se fosse uma prateleira acoplada à bancada. E como tem essa diferença de altura de uma mesa convencional para a altura da bancada, que é mais ou menos uns 20 centímetros, fica essa parte vertical, esse anteparo entre a mesa e o topo da bancada. É uma opinião bem pessoal, eu não gosto muito. Eu prefiro então que essa mesa fique nessa lateral. Claro, ela pode ter um prolongamento para fechar com a visual, para dar um abraço na bancada, sabe? Mas não para colocar as pessoas para sentar nesse local, nesse prolongamento, que eu acho que não fica muito legal. Até porque muitas vezes esse espaço não é tão profundo. Eu acho que fica meio desajeitado. Às vezes numa foto é legal, mas no dia a dia a gente sabe que tem copo, que tem garrafa, que tem um aparador para colocar uma panela, que tem muitos itens em cima da mesa. Então eu acho que não fica muito confortável esse tipo de solução. Eu prefiro mesmo uma mesa acoplada onde as pessoas possam confortavelmente sentar-se e fazer uma refeição nesse local. E se você utilizar essa mesa, você pode então utilizar cadeiras de altura convencional, que eu acho mais confortável. Mas claro, né, gente? Ter uma mesa acoplada a uma ilha de uma cozinha, você vai precisar de mais espaço. Então, tudo isso depende da configuração do seu espaço, do que você tem disponível e quais são as suas intenções com esse espaço. Pessoal, eu espero ter ajudado a elucidar um pouquinho desse mundo da cozinha, das ilhas destinadas à cozinha. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam aqui nos comentários que eu vou respondendo, tá joia? Gente, um super beijo para vocês!